Bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo é de suma importância para o seu crescimento e conhecimento bíblico, né? Então, só para recapitular um pouquinho, nós estamos estudando Cristologia, que é o estudo de Cristo e da sua obra. Nós estamos aqui, só para recapitular outra coisa importante, nós estamos fazendo vídeos de no máximo 10 minutos. A ideia é termos vídeos de 8 a 10 minutos para que nós possamos absorver um pouco melhor a matéria, tá ok? Estamos estudando teologia, mas no meio das aulas nós vamos soltar alguns vídeos sobre curiosidade. Então, se você tiver alguma curiosidade, se você tiver alguma dúvida bíblica ou algum assunto da atualidade que você queira saber um pouquinho mais em relação à Bíblia, você pode mandar para mim no meu WhatsApp e depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre aquele assunto. Então vamos dar continuidade à matéria de Cristologia, né? Cristologia, na teologia, então, como nós já falamos mais uma vez, é o estudo de Cristo. A Cristologia na história é o nosso tema de hoje. Cristologia na história. Nós sabemos que depois, que Cristo veio ao mundo, padeceu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, aí então nós temos o início do cristianismo, na sequência, ali já em Atos, nós vamos ler um pouquinho sobre isso, e depois então começam alguns debates e algumas discussões sobre a cristologia na história. Então, o próprio Paulo, em Colossenses capítulo 2, verso 2, constitui para ele Cristo um mistério de Deus. E para isso nós vemos que essa natureza de assunto foi grandemente debatida por 5 primeiros séculos. Os 5 primeiros séculos depois de Cristo, esse assunto foi muito debatido. E ali aconteceram alguns debates, alguns movimentos, e também aconteceram depois alguns concílios que nós já vamos comentar para finalizar ou para fechar o assunto sobre cristologia para nós como cristãos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses 5 primeiros séculos e as divergências de opinião que aconteciam naquele momento. Então, ali surgiram algumas correntes, alguns pensamentos, discutia-se muito se Jesus era divino, era humano, se era só humano, só divino, e como é que isso funcionava, como é que funcionava a divindade de Cristo, porque existia uma divindade. Quando nós olhamos para Jesus acalmando a tempestade, fazendo milagres, curando doenças incuráveis, nós víamos um Deus ali, melhor dizendo, o próprio Deus, coisas que só Deus poderia fazer, e também nós víamos um Jesus homem, porque Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus cansou, então nós temos essas duas características. Mas como que isso funciona na história? Então nós temos algumas correntes cristológicas que foram debatidas e a maioria delas foi excluída, repugnada, para que não fizesse parte da nossa teologia. Então, a primeira teologia que surgiu, o primeiro movimento que surgiu foi o ibionismo. O ibionismo teria ali derivado da palavra Ebião, fundador da seita. Mas o que acontecia? Qual é o resumo dos ibionitas? Qual é o resumo do pensamento desses ibionitas? Eles negavam a natureza divina de Jesus. Eles afirmavam que Jesus era apenas um homem, era apenas um homem que recebeu ali o Espírito Santo de Deus, e tornou-se um profeta extraordinário. Então o pensamento ibionita ou ebionismo não cria na natureza divina de Jesus, eles negavam a natureza divina de Jesus. Então esse é o movimento ibionita. O docetismo, que deriva da palavra doquem, parecer, então os docetas, eles negavam a natureza humana de Jesus. Eles afirmavam que Jesus era só divino. Em contrapartida aos ebionitas, eles que negavam a natureza divina, então os docetas negavam a natureza humana de Jesus e afirmavam que ele era só um ser divino e que a humanidade de Cristo e seus sofrimentos foram irreais e imaginários. É isso que os docetas ou o docetismo pregavam. Com isso, nós vamos aprender depois, talvez falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o credo apostólico. O credo apostólico, ele vem dizer, ele tem vários aspectos e várias partes desse credo, mas a parte que fala de Jesus diz assim: creio em Jesus Cristo,
seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Então, essa parte do credo falando sobre o Filho, ela vem para rebater exatamente essas teorias, esses movimentos que estavam crescendo naquele momento, nos primeiros séculos do cristianismo. Então, o outro movimento que também ficou conhecido, o arianismo, né? Criado ali por Ario, um sacerdote norte-africano, né? Que pode ter nascido na Líbia, possivelmente, né? E ele negava a integralidade da natureza divina de Jesus. Né? Ele afirmava que Jesus era um Deus, mas não igual ao Pai, que é absoluto. Né? Então ele dizia que Jesus ele tinha uma natureza similar com a do Pai, mas não igual à do Pai, era algo parecido. Então o arianismo pregava que de fato Jesus tinha uma certa divindade, mas que essa divindade não era uma divindade igual à do Pai. Depois disso nós temos o apolinarianismo, né, de Apolinário. Ele foi o bispo de Laodiceia ali por volta de 361 depois de Cristo, e ele negava a integralidade da natureza humana de Jesus. Ao contrário de Ario, né, ele negava a natureza humana de Jesus. Ele afirmava que Jesus não tinha uma mente, uma alma humana, né? De humano ele tinha apenas o corpo e, aliás, ele tinha uma alma, mas era uma alma irracional. Então, ele negava essa integralidade da natureza humana de Jesus. Depois nós temos a chegada do nestorianismo, com Nestório, né? Que também era um bispo de Constantinopla. Outro dia nós podemos falar sobre esses bispos, né? Fazendo um parênteses aqui rapidinho. Outro dia a gente pode falar um pouquinho sobre esses bispos e como é que funcionava esse movimento e como é que funcionava essa liderança desses bispos. Mas ele era um bispo de Constantinopla em 428 e ele negava a união verdadeira entre as duas naturezas. Né? Então ele falava que não havia uma união entre o ser humano, Jesus, e o ser divino, Jesus. Né? E então ele ofereceu umas ideias um pouco diferentes do que nós estamos acostumados, né? Nestório então sustentava que as duas naturezas estavam separadas em duas personalidades. Então Jesus tinha duas personalidades. Era mais ou menos assim que funcionava a ideia de Nestório. E depois então nós temos Eutique, com o eutiquianismo, né? Conhecido como eutiquianismo. Ele era um superior do mosteiro da igreja grega e ele negava a dualidade das naturezas de Cristo, ok? Ele afirmou que as duas naturezas, preste atenção, as duas naturezas, a divina e a humana, formavam uma terceira, nem humana e nem divina. Então ele tinha uma terceira natureza, né, que ficava ali entre as duas naturezas, humana e divina. Né? Então formava uma outra diferente. Né? Cada um absorveu o aspecto da outra, né, e a natureza humana foi engolida pela divina e assim... Né? Essa ideia foi totalmente condenada depois no Concílio de Calcedônia em 451. Tá? Então, só um resumo rápido: o ibionismo negava a divindade de Cristo, né? Cristo era somente humano. O docetismo negava a humanidade de Cristo, Cristo era somente divino. Okay? O arianismo negava a integralidade da natureza divina, Cristo era menor que Deus. Né? O apolinarianismo negava a integralidade da natureza humana. Cristo era só humano, apenas em parte, né? E o nestorianismo negava a união das duas naturezas de Cristo, e elas estavam separadas nele. Né? E o eutiquianismo negava as duas naturezas de Cristo. Cristo tinha uma terceira natureza, resultando em duas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós vamos dar sequência a essa ideia, né, da conclusão aqui de como aconteceu esses movimentos. Deus abençoe tua vida e até a próxima aula.